Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou investigar aqui com você o que impede a comunicação entre você e a pessoa que você traz no seu coração, nos seus pensamentos. Você vai pensar nessa pessoa e vai escolher uma das duas opções que tem aí para você. A número 1 é o quartzo rosa e a opção número 2, a ágata verde. Se precisar pausar o vídeo, faça isso para escolher com calma. E eu vou começar com quem escolheu a opção número 1, o quartzo rosa. Eu ia tirar essas cartas antes de começar a gravar, mas decidi fazer aqui em tempo real. Primeiro entendendo, de fato, né, o que tá impedindo. Depois eu vou tirar o tarô também, aqui eu tô usando um oráculo, depois eu vou usar o tarô. E depois, no final, a gente vai ver um possível desdobramento que vem no futuro em relação a essa conexão. Então, a gente começa aqui com o que de fato está impedindo, né? Bom, eu vou tirar as cartas e depois eu explico. Eu quis fazer aqui uma separação entre a pessoa, as primeiras duas cartas, o grupo 1 aqui, né? Um lado é referente à pessoa, como ela vê, o que possivelmente está se passando com ela. E do outro lado aqui eu tenho você, que está assistindo. Mas pode sempre estar invertido, pode ser uma leitura espelhada. Você precisa avaliar o que faz mais sentido, com o que você se identifica mais, né? Qual lado? O primeiro lado, e até é curioso aqui as cartas que tem na minha frente, que elas têm a mesma cor praticamente. A primeira carta aqui, referente à pessoa, é relacionamentos e a imaginação. Do outro lado, eu tenho o orgulho, com essas mandalas aqui, né? E o julgamento. E olha só, eu tenho essas duas cartas, né, que tem um tom parecido, e essas duas também, que tem um tom parecido. Bem curioso aqui. De fato, é um espelhamento, né? Apesar de serem termos completamente diferentes uns dos outros, me remete muito a enxergar como um espelhamento do tipo, você tá... É como se você fosse um espelho dessa outra pessoa, e vice-versa, né? Você acaba agindo de acordo com as atitudes da outra pessoa. Seja consciente, né? Você de fato fazendo de propósito, digamos assim, ou inconsciente. Então, pode ser que você que esteja assistindo se identifique com tudo que eu vou falar aqui em relação às duas partes. Pode ser comum isso. Vamos lá, vamos começar com essa primeira pessoa. Primeira coisa que me veio à mente quando sai, né, a primeira carta aqui que fala de relacionamentos, é que talvez eu esteja aqui falando com um grupo de pessoas que estão num triângulo. A outra pessoa, né, a pessoa que você pensou, que você trouxe pra cá, está nesse momento em um relacionamento. Porque é esse o termo da carta. Não necessariamente vai ser para todo mundo que está assistindo. Para alguns, eu diria que tem um grupo que é essa situação. E um outro grupo que a pessoa ainda tem questões mal resolvidas de relacionamentos anteriores. Pode ser um relacionamento que acabou recentemente. Pode ser, inclusive, traumas de relacionamentos passados. Aqui isso faz sentido, porque a outra carta que eu tenho é a imaginação. Essa carta me faz pensar naquela ideia de sonhos, idealizações, aquilo que eu fico imaginando que seria a situação ideal, que eu gostaria que acontecesse na minha vida. As projeções que eu faço, né, como eu gostaria que a outra pessoa fosse. Então eu fico na expectativa, desejando, e isso não se concretiza, porque a pessoa é como ela é. Então pode ser aqui alguém que em relacionamentos passados
teve muito de projeção envolvida, criou muitas expectativas, criou muitas ilusões. Pode ser para algumas pessoas que essa pessoa tenha esse padrão e também faça isso em relação a você. E aqui isso se encaixa se for a questão de você já teve alguma coisa com essa pessoa, já se aproximou, já pode até ter tido um relacionamento e terminou. E aqui pode estar falando disso, né? Desse passado entre vocês. Então, nesse caso, né? Não sendo, por exemplo, você tem um interesse numa pessoa, mas você não conhece ela de fato, vocês ainda não iniciaram nada. É o primeiro grupo que eu falei. Se você já teve alguma coisa com essa pessoa que você trouxe aqui, então a gente pode estar falando de questões do próprio relacionamento que vocês tiveram no passado. Idealizações, projeções, expectativas, algo que ou você, ou aqui principalmente a outra pessoa, esperava de você e não foi correspondido. A frustração, né, de eu queria que fosse de um jeito, mas não é. E isso, inclusive, pode ter causado esse afastamento, pode ter causado o término. Porque é a frustração, eu queria que fosse desse jeito, não é, o que eu faço? Me afasto, vou embora. Então, aqui nesse caso, não é necessariamente uma questão de incompatibilidade, é uma questão de expectativas, de idealizações, a imaginação. Eu vou ler depois as frases aqui, eu estou usando só os termos das cartas, depois eu vou ler as frases que elas trazem. Vou terminar aqui esse lado, né, para ficar organizado. A carta de relacionamentos fala: eu sou atraído para as pessoas que servem ao meu propósito maior, ao meu bem maior. O que essa frase diz é que nada, aqui seria um recado para outra pessoa, né? Mas para você entender o processo pelo qual essa pessoa estava passando nesse momento, né? Desse conflito aqui, ou nessas questões que envolvem relacionamentos anteriores, né? Dependendo aqui do seu grupo, o que essa pessoa está vivenciando, que precisa viver, né? Precisa passar por essa experiência. Então é para que você, aqui o que eu vou falar é para que você entenda o momento dessa pessoa, né? O que está passando com ela. Então, essa frase, quando ela fala sobre isso, né? Eu atraio aquelas pessoas que me servem para o meu bem maior. Ela fala muito de que nada é por acaso. Você, em primeiro lugar, né? Se é um relacionamento anterior, essa pessoa viveu esse relacionamento para aprender algo, para entender algo sobre ela mesma. Se aqui você, essa pessoa, o relacionamento de vocês aconteceu da forma que aconteceu para que cada um aprendesse algo sobre si, em primeiro lugar, depois sobre o outro, sobre a dinâmica, né, o convívio entre as duas pessoas, mas principalmente sobre si. Se a gente está falando de alguém que teve um outro relacionamento e traz, né, essa história mal resolvida, traz traumas, né, mágoas desses relacionamentos que estão causando esse distanciamento, que eu falei, né, o primeiro grupo que eu falei, faz parte. Isso faz parte. Essa pessoa precisa viver isso nesse momento para aprender algumas coisas. Não quer dizer que vai ser assim para sempre, mas que isso é essencial para o amadurecimento dessa pessoa. Então, não ache que o resumo aqui dessa mensagem não ache que esse afastamento, que essa falta de comunicação, se for para vocês ficarem juntos, não ache que isso é o universo conspirando contra você, é alguém tentando, né, sei lá, uma punição divina. Não é. Isso faz parte para que essa pessoa, inclusive, esteja madura o suficiente e pronta para o momento, se for o caso, o momento de vocês se aproximarem, retomarem o que tenha sido iniciado no passado. Fala muito disso, essa carta aqui. A imaginação traz: eu abraço e nutro o aspecto criativo da minha mente.
é alimentar a criatividade, alimentar essa imaginação. A gente tem um poder imaginativo absurdo. Nosso cérebro gasta muita energia para criar imagens. Tem um motivo para isso, né? Ainda pouco explorado, pouco falado, mas ele tem um motivo para isso, para tanta energia ser direcionada para algo que é, para alguns, considerado besteira. Imaginar, né? Falo para você, imagina se você é capaz de imaginar. A gente só é capaz de realizar aquilo que nós somos capazes de imaginar. Nesse caso aqui, essa imaginação tá contribuindo para o afastamento, tá contribuindo para vocês não conseguirem estabelecer uma comunicação decente, né? Assim, que seja benéfica e favorável para as duas partes. Se você entrou nesse vídeo é porque a comunicação está bloqueada. Então a gente está investigando o porquê. O que está fazendo isso? Essa imaginação, toda essa capacidade de criar imagens, de criar situações, nesse caso, está sabotando essa pessoa. Se a gente está aqui olhando no lado dele ou dela, né? Isso está agindo como um sabotador. Eu crio situações ideais, fico nesse lugar de ilusão, de expectativa / ilusão, e não vivo a realidade. Ou, quando eu venho para a realidade, como ela acaba nem sempre sendo de acordo com o que eu gostaria que fosse, eu bato de frente com isso, tem um choque. Então isso pode causar, inclusive, dependendo aí da situação de vocês, pode causar a falha em si na comunicação, do tipo, você pergunta uma coisa e a pessoa não te responde, você aborda para saber de um assunto, né, para vocês conversarem, terem uma conversa séria, e não é possível ter um diálogo, porque é como se uma pessoa estivesse falando uma coisa e a outra ouvindo outra. Pode ter esse tipo de conflito, não só no afastamento de essa pessoa me bloqueou e não quer falar comigo. Aqui pode ser que, inclusive, vocês tenham tido ou estejam tendo momentos de diálogo, mas esse diálogo ele não leva a lugar nenhum, porque existem essas camadas de expectativa impedindo que de fato se chegue a um consenso, algo que seja favorável para as duas partes. É isso que me vem. Então, várias possibilidades, né, que eu trouxe aqui em relação a outra pessoa. Pode ser que seja alguém que esteja no relacionamento. Pode ser que essa pessoa tenha acabado um relacionamento agora. Pode ser que seja com você e você veio saber sobre ele ou ela. Enfim, várias situações aí que foram ditas. Do lado de cá, no que seria referente a você, a gente tem o orgulho e o julgamento. Eu poderia dissecar aqui essas palavras, né, esses dois termos, passando por cada um desses grupos que eu falei. Por exemplo, se essa pessoa com quem você deseja um contato, mas não está tendo, né, a comunicação entre vocês não está rolando, você sabe que essa pessoa tem um relacionamento, você de alguma forma está num triângulo, seja real, concretizado ou não. Pode ser que a gente tenha o orgulho e o julgamento aqui, falando de como você se coloca em relação a essa pessoa. Pode ser que exista um desejo muito grande de eu gostaria que ele ou ela falasse comigo, viesse pro meu lado, né? Se aproximasse de mim, retomasse a comunicação. Mas ao mesmo tempo, você tem isso aqui, o orgulho e o julgamento no meio do caminho, como se fosse uma cortina que te impede duas coisas, ou de ver a realidade como ela realmente é, o comportamento dessa pessoa, o não comprometimento dela ou dele com você, ou é isso que eu tava falando, né? Você deseja, mas ao mesmo tempo você não, meio que repele inconscientemente uma certa atitude de repelir. Porque se eu julgo algo, aqui pra mim é como se fosse esse julgamento, vou até ler o que a frase diz, mas é como se esse julgamento fosse algo que impedisse
O amor incondicional. Quando a gente fala de algo que não tem condição para existir, o amor incondicional é algo que diz sobre eu aceito isso, essa pessoa como ela é, e ofereço o meu amor para ela da mesma forma. Não é eu só vou oferecer meu amor e minha atenção para essa pessoa se ela for assim, ela fizer isso. Isso é um condicionamento. E então esse julgamento pode falar disso. Em um lugar inconsciente, apesar de você querer, se você está aqui assistindo esse vídeo, porque de alguma forma você deseja retomar, né, se reaproximar, mas ao mesmo tempo você também está julgando, você está se colocando como juíza ou juiz, né, que profere a sentença do tipo, você tá certo, você tá errado. Então isso acaba causando mais atrito do que ajudando. Então aqui, vamos ver ainda o tarô, né? Falei já há 16 minutos só dessas 4 cartas que estão aqui, mas é bastante coisa realmente. Aqui, uma das formas de você neutralizar isso aqui é você rever essa sua atitude interior em relação ao outro, seja essa pessoa, seja as outras pessoas de modo geral. Se você não é alguém que costuma julgar as atitudes das outras pessoas, se colocando, né, nesse lugar de juíza ou de juiz do comportamento alheio. E o orgulho também se conecta com isso, né? Aqui essa carta fala sobre eu me amo e me vejo em todo mundo. É o orgulho no sentido de... Isso também é uma questão. De amor próprio. Orgulho de si mesma ou de si mesmo. Eu reconheço o meu valor, me orgulho de mim, de quem sou. E consigo me enxergar nos outros. Consigo enxergar todos como pessoas merecedoras do mesmo valor que eu vejo em mim. Então aqui a gente pode, essa pessoa, no caso você, né, se você está se identificando, é alguém que precisa olhar também as questões envolvendo a autoaceitação, valor próprio, como você se enxerga. Isso também, de alguma forma, atrapalha a conexão, porque pode ser que, se você é alguém que não vê o próprio valor, você acha que a outra pessoa também não vai enxergar. E aí quando você faz isso e a outra pessoa faz qualquer coisa diferente do que você estava esperando, muito do que eu falei aqui sobre essa carta da imaginação cabe aqui também, as ilusões e expectativas. Eu espero que a pessoa haja de determinado jeito, fale determinada coisa e ela não faz. Então eu julgo. Ela tá errada, ela não serve, ela não presta. Ou esse comportamento dessa pessoa não deveria ser assim porque eu não sou assim. Então tem aqui, é um novelo, né? Não é algo simples. São termos que dá muito pano pra manga aqui. Eu posso falar bastante, mas vou amarrar aqui porque já tem bastante tempo. Só por fim vou ler aqui a frase que vem na carta do julgamento. Eu entendo que todo mundo tem seu caminho único e seus próprios desafios. É a frase que vem aqui. Então, cada um sabe, né, onde está na própria vida, cada um sabe o que é capaz, o que não é capaz de fazer, o que consegue e o que não consegue. Não é você que tem que determinar se a pessoa é certa ou errada, né? E aqui, mais uma vez, pode ser algo inconsciente. Eu tô aqui falando e você pode estar aí pensando, mas eu não sou assim. Se saiu aqui, possivelmente, é porque isso tá num lugar inconsciente. Vamos ver aqui o que mais vem, né, sobre a comunicação, a conexão de vocês e a comunicação. Agora com o tarô. Vou aceitar essas 3 cartas aqui. Nós somos o mundo, o 10 de ouros, o eremita, a solitude e a totalidade. Eu vou ficar com essas 3 cartas, para o vídeo inclusive não ficar muito longo, ainda tem mais uma parte aqui pra gente ver, eu vou ficar com essas 3 cartas.
Porque elas contam uma história. Essa carta Nós Somos o Mundo, ela fala do potencial luminoso do que a gente tem aqui. Quando eu trouxe, né, o que essas cartas trazem de impedimentos na comunicação de vocês, eu trouxe o lado sombra do que esses termos poderiam estar agindo como impeditivos. Mas esse 10 de ouros, ele traz o lado luz, que seria a imaginação, como eu falei, a criatividade, eu consigo visualizar, idealizar um relacionamento bom, positivo, perfeito para mim, aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu desejo realmente viver. Eu sou capaz de visualizar, de saber o que eu quero, né, o que precisa ter nesse relacionamento, como a pessoa deveria agir, né, para contribuir com isso. E isso é de alguma forma materializado, manifestado, concretamente no relacionamento que eu vivo. Então, essa carta traz isso, traz essa concretização de um relacionamento que de fato faz sentido e é bom e é positivo para as duas partes. Então ela tem um potencial extremamente positivo, que me diz o seguinte, aqui como eu falei, né, elas contam uma historinha, na sequência a gente tem o eremita, que fala de você se recolher um pouco para refletir, para curar o que precisa ser curado, para encontrar a luz, a iluminação dentro de você. Inclusive porque não está no outro. A outra pessoa não é responsável pela sua felicidade. É alguém que pode somar, colaborar, construir algo juntos, mas jamais te dar a felicidade. Isso é algo que você precisa buscar sozinha ou sozinho. Então, é interiorizar para encontrar a luz, encontrar a iluminação, encontrar as respostas, encontrar força para que você não dependa do outro, curar essas questões de codependência. Tudo isso faz parte aqui de você chegar no lugar da totalidade. Chegar nesse estado. A totalidade é a completude. É a integração de tudo, de todas as partes. É algo onde todas as peças se encaixam. Tudo faz sentido. Você sabe o seu valor, você sabe o valor do outro, você sabe que vocês são capazes de oferecer um para o outro, dando as mãos e olhando na mesma direção, caminhando juntos. Não um contra o outro, né? Como possivelmente é o que a gente, de alguma forma, tem até o momento. Quando a gente tem aqui essas duas cartas, né? Bastante disso, que eu trouxe do julgamento e do orgulho. E também nessa questão da expectativa ou das feridas emocionais causadas por relacionamentos anteriores. Eu tô aqui nisso que a gente está construindo e me jogo de cabeça nisso. E assim eu consigo acessar algo mais elevado. Um relacionamento puro, que seja puro no sentido de algo que seja capaz de contribuir positivamente para o processo individual, para o processo de cada uma das duas partes. Inclusive gerando frutos, se fizer sentido para você, né? Desenvolver aqui solidificar esse relacionamento. Inclusive, o 10 de ouros é uma carta que fala de família também. Então, não necessariamente só no sentido de ter filhos, mas a família no sentido de você construir algo junto de outra pessoa. Aqui, o que essas cartas trazem existem problemas interiores, cada um com as suas questões, que se vocês, cada um, né, estiver disposto a olhar para isso, a curar isso, se limpar disso, isso aqui passa a fluir. Aí a gente vai ver agora aqui como isso aqui pode se desdobrar. Por quê? Tô falando isso. Porque isso que eu acabei de falar pode dar a entender que é necessariamente juntos. Pode ser, a gente vai ver, pode ser, mas não é necessariamente. Aqui pode ser que você descubra, se você cura as suas questões de codependência, por exemplo, você percebe que essa pessoa não é aquilo que você precisa, é aquilo que contribui para você. Então você se permite viver novas experiências, conhecer novas pessoas. E assim você encontra esse 10 de ouros.
como eu disse aqui, não sei, eu espero que isso que eu tô falando esteja fazendo sentido. Por quê? Pra mim faz. Porque quando eu disse aqui, né, lá no início, sobre a carta dos relacionamentos, que eu atraio as pessoas que me servem para um bem maior, falei que nada é por acaso. Esse relacionamento aqui, desse jeito, nessa configuração, não é por acaso. É para que vocês, cada um, da sua maneira, seja exatamente colocado de frente com as questões que precisam de cuidado aqui, internamente. Então, é isso. Aí a gente vai ver aqui um desdobramento, um possível desdobramento futuro na conexão de vocês. Saiu aqui a carta das flores. Como a gente está perguntando aqui, na conexão em si, né, entre vocês, é bem favorável. Vou aceitar essas três. A segunda carta que saiu foi a carta da cobra. A carta da cobra sempre me traz algo extremamente positivo, no sentido de trocar de pele. Quando você expande a sua consciência, quando você ganha conhecimento, a cobra é um símbolo de conhecimento, de sabedoria sagrada. Quando você acessa esse conhecimento, você tira o véu da ilusão e você expande. Quando você expande, você troca de pele. Você deixa uma versão antiga sua para trás e se torna uma nova pessoa, mais sábia. A cobra, ela tem o veneno, né? É um símbolo também, a gente pode olhar por aí. O veneno é ao mesmo tempo que ele pode ser prejudicial, não vou usar alguns termos aqui porque o YouTube não gosta. Ao mesmo tempo que ele pode ser prejudicial, ele pode ser um veículo de cura. Ele, ao mesmo tempo, é o veneno e o remédio, né? Então, nas dores, você pode... Se você chegou até aqui, né? Que algumas pessoas podem sair no meio do caminho. Se você chegou até aqui, saiba que nas suas dores, nas suas questões pessoais que precisam de uma certa transformação nesse momento, para que você consiga enxergar as coisas com mais clareza, aí está todo o seu potencial. É na nossa sombra que está todo o nosso potencial não explorado. Que a gente tem que fazer o nosso trabalho de vida é exatamente trazer essa sombra para a luz, revelar o que está escondido, para revelar esse potencial. Então aqui tem um potencial de construção de um relacionamento extremamente positivo, mas é preciso querer passar por esse processo, porque se você não quiser, ou vocês, né, as duas pessoas não quiserem, vocês repetem isso aqui, vocês vão repetir os conflitos, a falta de diálogo, o não entendimento, a não compreensão um do outro, né? Quando você quer que a pessoa te entenda e a pessoa não é capaz de entender, de abrir os ouvidos para te ouvir. Isso aqui me soa como algo que pode ter acontecido entre vocês. Ou essa pessoa, né, se for o caso de ser alguém que está nesse relacionamento no momento, ser um triângulo, essa pessoa precisa se permitir entender por que ela abriu espaço para uma outra pessoa entrar no relacionamento dela e entender o que precisa ser resolvido ali, entre aquele casal, aquelas pessoas. Você não tem nada com isso. Aquilo ali precisa ser resolvido para que essa pessoa entenda se é o momento de se afastar daquilo para se aproximar de você ou não. Agir de um jeito correto. Claro que eu não tô aqui julgando ninguém, né? Aqui no julgamento. Não tô aqui julgando ninguém, mas meu ponto de vista é, se você não tá 100% em algo, então você, né, a sua energia está sendo gasta, perdida de alguma forma. Você não consegue construir algo pleno e completo, nem de um lado nem do outro. Então, o ideal seria resolver, entender o porquê que isso está acontecendo, o que te falta naquele relacionamento, na pessoa, né? O que falta naquele relacionamento que ela precisou ir buscar em outro lugar, no caso em você. E mais uma vez, isso não diz respeito a você, é algo que é totalmente pessoal dessa outra pessoa aqui. Mas, se for esse o caso, inclusive, existe como eu disse, um potencial positivo aqui, de resultado, né, de essa pessoa resolvendo esses conflitos, resolvendo essa situação
e vindo para perto de você, se aproximando de você. Ou se reaproximando, retomando o contato, retomando a comunicação. Por quê? A gente começou aqui com as flores, né? Que trazem um aspecto de prosperidade, de positividade, de felicidade. E por fim a casa, que tem muito a ver com isso que eu falei aqui, sobre a construção de algo sólido, né? A casa traz isso também. Ela também remete à prosperidade, remete a as bases sólidas, né? Um relacionamento aqui no caso, que tem bases sólidas. Então, eu vejo como, se a gente está olhando aqui para o futuro, como bem promissor para que vocês consigam resolver isso. E pode ser que você tendo ouvido isso tudo que eu falei, aqui no lado que diz respeito a você, né? Tendo você se identificado com um, com o outro ou com os dois, você trabalhando ou ouve essa mensagem e se compromete com, ok, vou ver o que eu posso fazer para me trabalhar, para melhorar o que está nas minhas mãos. Fazer esse movimento já ajuda a conexão, porque você se transforma. Como eu disse, aqui é um processo individual. Você se transforma e aí, às vezes sem nem fazer mais nada fisicamente, concretamente, do tipo abordar a pessoa, só nisso você já muda o campo de vocês e de alguma forma essa pessoa é movida a fazer o mesmo movimento. Movida, enfim, a fazer algo que diga respeito a ela. Então, às vezes você se trabalhando, você ajuda o campo e ajuda a outra pessoa a resolver os próprios conflitos, as próprias questões. E aí, consequentemente, a gente chega nesse lugar aqui de algo que aí sim é possível de ser concretizado de um jeito feliz, próspero, positivo. E é isso. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Queria trazer aqui uma leitura de relacionamento, né? Mas acabou tendendo um pouco aí para as questões de autoconhecimento, né? Que são os vídeos que eu trago nas segundas-feiras. Mas é porque é isso, faz parte. Tá tudo interligado sempre. Então, espero que de qualquer jeito tenha servido para te ajudar a colaborar com o esclarecimento daquilo que te ajuda nesse momento a resolver as suas questões. É isso, vou finalizar a sua leitura aqui. Te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Eu vou agora para a leitura número 2, para quem se conectou com a Agatha Verde. Vou começar com esse oráculo aqui para a gente entender o que realmente, né, tá agindo como bloqueio na comunicação de vocês. Depois eu vou usar o tarô para complementar. E por fim a gente vai ver um desdobramento, um possível desdobramento futuro para essa conexão. Então, vamos ver aqui o que... Bom, já saíram 2 cartas. Eu vou aceitar elas 2. O que mais impede comunicação? Muitas cartas. Vou ficar com a primeira e a última desse bolinho aqui. E a gente tem... Vamos lá, vou explicar como eu tô fazendo aqui a leitura. Eu tirei 2 cartas, assim como no primeiro grupo, eu tirei 2 cartas para o que seria o que está bloqueando, né, a comunicação em relação à pessoa, ou como ela pensa, ou como ela vê, o que está acontecendo com ela que está impedindo. E aqui do outro lado eu tenho o que diz respeito a você que está assistindo. Pode ser que esteja invertido. Aí você precisa ver com qual dos lados você se identifica mais. E também pode ser que você se identifique com tudo. Que tudo aqui diga respeito ao outro e a você. Seja algo que de alguma forma é espelhado, né? Mesmo que o outro vivencia, você vivencia. Do primeiro lado aqui, do que seria a pessoa, eu tenho o perdão e o humor. E aqui a gente tem a perseverança
e a negação. Vou fazer um pouquinho diferente do primeiro grupo, porque aqui eu vou de alguma forma misturar os dois lados. Porque aqui é como se um influenciasse o outro. Por quê? A gente tem alguém aqui de um lado, que seria a pessoa, que precisa perdoar alguma coisa. E a primeira impressão que eu tive é que poderia ser em relação a você. Pode ser que eu esteja falando aqui com muitas pessoas, ou a maioria, né, que esteja assistindo, sejam de pessoas que já tiveram um relacionamento e terminaram, né, se afastaram. Não precisa necessariamente ser isso, mas pode ser a maioria. Porque aqui tem essa questão do perdão. Algo precisa ser perdoado. Ao mesmo tempo que eu também tenho a impressão de que pode não ser o seu caso, né? Se você já teve um relacionamento, pode ser que você nunca tenha tido nada com essa pessoa, só tenha o interesse. E esteja aqui querendo saber, né, do desdobramento disso. Então, nesse caso, essa combinação, na verdade, de cartas me fala sobre alguém que precisa encontrar a leveza na própria vida. Aqui a gente tem o humor, que traz essa ideia de olhar as coisas de um jeito mais leve, viver a vida de um jeito mais leve. Aqui me traz muito a sensação de uma pessoa que carrega muitas mágoas. O perdão aqui é em relação ao passado dela, mas às vezes é também dela com ela mesma, sabe? É alguém que precisa se perdoar por ter agido como agiu. E por isso se tornou uma pessoa mais pesada, mais carrancuda de alguma forma. Pode ser uma pessoa que... Ou, tem duas opções aqui, né? Quando essa carta do humor, o que ela tá me trazendo. Ou é alguém que é uma pessoa muito séria, sabe? Aquela pessoa que você tem até medo às vezes de se aproximar porque você não sabe como que ela vai te tratar. É possível. E uma outra possibilidade é uma pessoa que se fechou demais. Sabe aquelas pessoas que você não sabe o que está acontecendo com ela porque ela não expressa nada, ela guarda tudo pra si. E nisso de guardar, ela guarda essas mágoas. Ela não bota pra fora, ela não fala e resolve. Ela vai guardando, guardando e vai se tornando cada vez mais pesada. Então aqui, ou é alguém que precisa, vocês dois precisam resolver algo que aconteceu no relacionamento de vocês e causou mágoas muito grandes para essa pessoa. Porque, como eu disse, né, no início, é que eu ia ver se eu seguia o raciocínio ou falava disso. Mas vamos lá, vou falar disso. Vou terminar um grupo para depois falar de outro. Porque a gente tem aqui desse outro lado a perseverança e a negação. Então, aqui pode ser que você não tenha agido, se for o caso, né? Pode ser que você não tenha agido de propósito. Eu vou fazer isso, né? E para causar essa dor nessa pessoa. Mas pode ser que algo que você tenha feito tenha causado uma grande mágoa nessa outra pessoa. E aí, por isso que eu falo isso por conta dessa carta da negação. Você não queria, mas você fez. Você não, às vezes até não é capaz de assumir que você errou, que você agiu e causou isso no outro, causou um trauma, às vezes. E você precisa, aqui se a gente for trazer para o seu lado, né? Você precisa olhar para isso, entender, ter um pouco, talvez, de humildade, de entender que nem todo mundo vai reagir como você reagiria. Às vezes, para você fez algo que não é um grande problema, mas para outra pessoa era, porque ela tem a história dela, ela tem o histórico de vida dela, né? A gente nunca sabe o mal que pode causar a uma pessoa com uma simples palavra. Por isso que a gente precisa tomar cuidado demais, muito cuidado com as nossas próprias palavras. Porque às vezes a pessoa vai precisar de um tempo para se recuperar disso. É aquela coisa de, se você não gostaria que fizessem com você, então você tem que ter o cuidado de não fazer com o outro, de buscar, pelo menos, buscar minimizar ao máximo o mal que você pode causar a outra pessoa. Mesmo que você não saiba disso, né? Não, como eu disse, não seja algo que tenha sido feito de propósito. Mas
mesmo assim, é importante depois você olhar e entender o que você fez e o que você pode fazer para reparar isso. Seja pedindo desculpas, né, como tem aqui a questão do perdão, seja mudando de atitude. Aqui eu não tenho como saber qual foi caso a caso, né? Mas existe, se houve um relacionamento, existe uma grande, me passa aqui a ideia de que existiu uma grande mágoa. Existe uma grande mágoa nessa pessoa em relação a você. Como eu disse no primeiro grupo, pode ser também um acumulado em relação a outros relacionamentos. Seja alguém com quem você teve um relacionamento ou alguém que você só tem interesse, mas pode ser algo que essa pessoa traz de outros relacionamentos, às vezes até de outras vidas. Enfim, não vou entrar nesse assunto não, mas é possível também que precisa ser curado. Esse perdão, essas mágoas precisam ser curadas. Essa pessoa precisa encontrar essa leveza na vida, porque é como se ela estivesse carregando um peso muito grande nas costas. É isso que me vem aqui com essas duas cartas. Uma pessoa que ou esteve ou está numa situação meio de sofrimento, meio de angústia. Alguém que às vezes tá até se sentindo aprisionado e nem sabe como sair. A gente pode ver aqui se sai mais alguma coisa, mas não tá conseguindo sair desse casulo que ela se fechou, sabe? Por conta desse passado. E não aqui, se não foi alguém com quem você teve um relacionamento, meio que não tem nada que você possa fazer, porque diz respeito ao processo de perdão e de cura da própria pessoa. Quando a gente vem aqui pro outro lado, a perseverança, isso tudo que eu acabei de falar em relação à primeira pessoa, foi vindo enquanto eu estava tirando as cartas. E aí quando saiu a carta da perseverança, me veio assim como algo do tipo, se você quer muito, se faz sentido para você estar com essa pessoa, então você precisa ser aquela pessoa que vai perseverar, vai insistir, vai esperar o tempo que for. Aqui é uma escolha, na verdade. Você pode não querer esperar, porque pode ser que essa pessoa aqui passe a vida inteira dela nesse processo e não consiga sair disso. É o livre-arbítrio. Cada um escolhe como vai agir na própria vida. E aí, tá nas suas mãos decidir se você aceita, se isso faz tanto sentido pra você que você aceita esperar e seja o tempo que for, ou se você vai aceitar que as coisas são como são e tocar a sua vida. Aqui, inclusive eu não li as frases das outras cartas. Aqui essa carta traz uma frase que fala que eu sei que eu posso fazer tudo que eu colocar na minha mente, tudo que eu me dispuser a fazer, né, na minha mente. Passando um carro de frutas, não vou pausar o vídeo, espero que não saia. Mas essa carta traz uma ideia, a perseverança. Em algum outro vídeo eu acho que falei sobre isso, sobre a gente saber o momento de até onde insistir, né? Até onde a gente está persistindo e quando que a gente está insistindo. O que isso quer dizer? Você pode ter perseverança e persistir em algo. Eu sei que isso aqui pode ser muito bom, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que eu vou conseguir, então eu faço e tento e faço de novo e corrijo. Mas eu também preciso saber o momento de parar, o momento em que eu estou insistindo em algo infértil, algo que não vai trazer o resultado que eu espero. Então essa carta, essa frase aqui principalmente dessa carta, ela traz uma ideia de retomar o seu poder. Aqui, vou falar um pouco do que essa carta traz como impedimento para a comunicação. Mas
vou adiantar isso, que essa carta fala sobre você recuperar o seu poder, retomar o seu poder para você de decisão. Se você quer algo, aqui vamos colocar assim, você tá insistindo na pessoa ou no relacionamento? Porque assim, você pode querer muito alguém que te traga determinados fatores, né? Que age de determinado jeito. Por que tem que ser essa pessoa que tem essas questões? Por que não outra? Por que você acha que não vai encontrar outra pessoa que seja capaz de te oferecer aquilo que você deseja? Então, é esse o ponto de eu tô persistindo ou eu tô insistindo em algo? E aí, voltando agora ao que eu ia falar, né? Eu vou aproveitar exatamente esse termo, né, de insistência aqui. A impressão que me vem é de que, sabe quando o gato tá correndo atrás do rato? Uma pessoa tá fugindo, uma pessoa não quer, uma pessoa tá se afastando e a outra tá insistindo. Essa atitude de insistência, aqui pode não ser que você esteja abordando a outra pessoa. Do tipo, mandando mensagem, ligando, não sei. Não necessariamente isso, mas esse estado de eu quero, essa obsessão, eu quero que isso se resolva, eu quero que essa pessoa se aproxime. E sabe quando você fica desejando e pensando o dia inteiro em algo? Esse estado obsessivo, isso aqui energeticamente está de alguma forma bloqueando essa comunicação, essa conexão, eu diria. E aí, a última carta que a gente tem é a negação, que me traz uma ideia, a palavra que me vem é conflito. Vou ler aqui de onde está saindo isso, né? Vou ler a frase que ela traz para ver se tem a ver com isso. Eu reconheço o meu medo, mas eu substituo ele por insights de consciência. Quando a gente está num processo de negação de algo, né? Esse conflito de eu quero muito que algo aconteça, talvez aqui eu quero muito que algo aconteça, mas não desse jeito que está acontecendo. Eu quero que essa pessoa seja de um jeito, isso tem um pouco a ver com o primeiro grupo. Eu quero que essa pessoa seja de um jeito e por ela não corresponder à minha expectativa, eu acabo negando, não de forma consciente muitas vezes, né? Do tipo, rejeitando a pessoa. Aqui pode ser isso também, já falo sobre isso. Mas não rejeitando a pessoa, mas se fechando, se bloqueando, se tornando energeticamente agressivo, no sentido de você impondo algo. E isso causa esse conflito, causa esse afastamento. Aqui é muito mais sutil. Eu sempre tenho um certo cuidado de falar dessas coisas, porque não sei se todo mundo consegue entender esses conceitos, no sentido de, se você não é familiarizada com essa ideia de plano sutil, de energias, pode parecer às vezes um papo meio estranho. Então eu tento o máximo que eu consigo trazer para uma realidade um pouco mais concreta. Mas nesse caso aqui eu não consigo. Tá me soando completamente algo que tá acontecendo num lugar muito interno, muito sutil, de atitudes energéticas mesmo, sabe? Principalmente desse lado. Do lado de cá é alguém que tá num processo de dor, de fato. E é interno, obviamente. O que eu ia falar sobre a negação, não me lembro. Rejeição. Pode ser aqui que você, se você estiver em um relacionamento, você tenha rejeitado essa pessoa. Pode ser uma pessoa que se sinta naturalmente rejeitada, tenha esse padrão de essa sombra, né, de rejeição. É alguém que se sente sempre rejeitado. Então, pode ser aqui que
se vocês tiveram um relacionamento e essa pessoa se sentiu assim, se vocês nunca tiveram nada, essa pessoa se sente constantemente rejeitada pelos outros, pelo mundo, então ela se fecha, ela se isola e acaba, consequentemente, impedindo a aproximação de qualquer pessoa, né? Como a gente está vendo aqui, a comunicação entre vocês. Aqui pode ser isso. E mais uma vez, isso, se for esse o caso, não diz respeito a você. Não é algo que você possa resolver, porque não partiu de você, nesse caso. Não aceitar não, porque tava falando de outra coisa. Nesse caso, se foi algo que de fato vocês tiveram um relacionamento, aí sim, pode ser algo que talvez você precise conversar. Vamos ver o que mais sobre a conexão de vocês. Apego. A gente tem aqui o avarento. O avarento, o apego, 4 de ouros, a estrela, que aqui é o silêncio, mais uma carta, vou deixar a última para falar depois. A gente tem o avarento, né, que traz essa ideia de apego de alguém. Aqui, inclusive, eu sempre pontuo isso quando essa carta sai. Essa figura aqui, carrancuda, foi um termo que eu usei, inclusive, né? Essa figura carrancuda, ela é feita de pedra, ela é um muro. Percebe que ela tem ela é feita de pedra? Essa pessoa é esse muro. Aqui é a imagem que representa tudo que eu falei antes. Ela só reforça, né, o que já foi dito. É alguém que tá fechado. Isso aqui pra mim é essa pessoa. Se você se identificou com esse lado, então é você que... a sua postura está impedindo a comunicação de qualquer pessoa com você. Por quê? É alguém que tá fechado. É alguém que criou um muro entre ele ou ela e o mundo. Fez isso por dor. Fez isso por feridas, por mágoas. Isso tudo precisa ser olhado, cuidado, curado, para que essa pessoa baixe a guarda, esse muro se desfaça. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre um vídeo de leitura intuitiva sem opção. Eu falo sobre ser filtro e não parede. É o título, se eu não me engano, é o título do vídeo, ou da capa. E é muito isso, você é uma pessoa que precisa aprender a ser filtro. As pessoas vão agir com ela da forma que bem entenderem, mas ela não pode se afetar, ou ela precisa aprender a se blindar do que é feito para que ela não sofra mais do que o necessário. Então, é um processo da pessoa, é algo que ela precisa trabalhar internamente para deixar de ser assim. Por quê? Aqui na sequência, inclusive, a gente tem o silêncio, né? E é muito curioso aqui que essa carta do silêncio, ela reforça isso pra mim. A imagem aqui do silêncio. Alguém que escolheu fechar os olhos, não falar mais nada. Se voltar pra dentro, eu me interiorizo e eu fico aqui. Eu me fecho pro mundo, eu me isolo do mundo. Eu me fecho dentro. Mas ao mesmo tempo, essa carta é a estrela. A estrela é uma energia que traz a esperança, ela traz a orientação divina. É uma carta que fala sobre você estar sendo guiada, você está sendo orientada na direção da realização, da felicidade. Então, aqui, de alguma forma parece com o que eu falei no primeiro grupo. Aqui tem um potencial positivo enorme. A gente tem a estrela e a última carta que saiu foi a celebração. Duas cartas que, se a gente olhar, né, alguém que derruba esse muro, se interioriza sim, mas não para se fechar, para se olhar, se observar, para meditar, refletir e encontrar a luz, encontrar o caminho. Chega até
esse momento de comemoração, de felicidade. É possível. Isso aqui tá, pra mim, aparece como potencial. Não quer dizer que vá se concretizar. A gente vai ver aqui o futuro com o Lenormand, mas não quer dizer, só quer dizer que existe esse potencial de que a comunicação flua, de que não existam barreiras entre vocês, de que essa pessoa consiga se sentir confortável na vida, porque aqui é alguém que não está se sentindo confortável na vida. Então, vamos ver aqui, né, o que sai, mas é isso, como potencial, essas duas últimas cartas aqui são extremamente positivas, mas é como se no momento presente essa pessoa fosse esse muro aqui. E outro detalhe, né, é uma pessoa que é feita de pedra, é esse muro, mas tem um tesouro nas mãos. Esse tesouro, essa riqueza, ela fala dessa felicidade. Tá ali, tá presente. Como eu costumo dizer, né, a energia que sai aqui, ela tá no teu campo. Pode ser que você ainda não esteja conseguindo acessar, mas ela tá no campo. Então, essa riqueza, essa felicidade, ela tá no campo de vocês. Mas tem algo aqui que precisa ser trabalhado, a sua parte, né? De você entender... eu acabei não lendo as frases. De você encontrar o ponto de equilíbrio entre a persistência e a insistência. De você... Outra coisa que eu não falei, né? Sobre a negação. De você assumir aquilo... Encontrar e assumir aquilo que você deseja. Bancar as suas escolhas, bancar as suas ideias, as suas vontades, as suas atitudes também. Sendo gentil, né? Como eu trouxe até aqui, se, por exemplo, essa pessoa se sentiu magoada por algo que você fez, ou que você possa vir a fazer, se vocês nunca tiveram nada. É cuidar das suas atitudes, cuidar da forma como você se coloca no mundo. De um jeito gentil, de um jeito amoroso. Isso faz parte do seu processo. É isso que está nas suas mãos, para facilitar aqui a conexão. Antes de tirar aqui, eu vou ler as frases das cartas. Eu reconheço que cultivar ressentimentos bloqueiam o fluxo do amor. É a frase aqui da carta do perdão. Foi basicamente o que eu falei e eu não tinha lido. E o humor fala sobre eu escolho focar no lado leve da vida. Ou luminoso, né? O termo aqui pode ser usado tanto como leveza quanto como iluminação. É leveza. Eu sempre vou interpretar aqui nessa carta como leveza, mas pode ser iluminação também, porque eu tenho exatamente isso tatuado aqui, por esse motivo. Vamos ver aqui o desdobramento que o futuro dessa conexão tem pra vocês. A primeira carta... Vou tirar mais uma. A primeira carta que saiu aqui... Então, não à toa, né? Eu quis tirar mais uma. Porque as três primeiras cartas que eu tenho aqui, elas trazem uma ideia... Bom, vamos lá. O caixão fala sobre uma transformação que precisa acontecer. Ou que está em processo, está em andamento, está acontecendo. Pode ser que essa pessoa aqui já esteja tomando consciência disso tudo que eu disse pra você aqui. Pode ser que você já esteja tomando consciência disso tudo que eu falei pra você aqui. E isso colabora com essa transformação aqui que está em andamento ou que vai acontecer no futuro próximo. Ou que precisa acontecer para que isso aqui desenrole, né? Saia desse estado que foi dito aqui. Depois a gente tem a foice. O chicote. O chicote, ele me traz uma energia do fogo. É uma junção de duas energias aqui. Se eu
trouxer aqui para os elementos, fogo com ar, porque ele é um objeto cortante, né? Se você der uma chicotada em algo, você pode cortar, partir esse objeto, funcionando mais ou menos como uma espada, mas ao mesmo tempo ele tem essa velocidade, essa força que remete à ideia do fogo, até pela agilidade. Então, de modo geral, uma carta que fala sobre cortes, aqui principalmente, né, nessa leitura tá falando sobre um corte que precisa ser feito, um ganho de consciência, um corte de padrões, uma transformação de padrões, que até aqui o que elas me dizem é: isso tudo que foi dito precisa mudar. Alguém aqui, possivelmente as duas partes, precisam encontrar uma forma de mover isso tudo que está acontecendo, mover essa energia, agir de um jeito diferente, curar padrões, a repetição de padrões aqui de comportamento, de mentalidade. Isso precisa acontecer, esse corte com o passado precisa acontecer para que no futuro isso se torne outra coisa, para que isso aqui se transforme de fato, né, em algo, como eu disse, nesse potencial positivo. Por quê? A última carta que saiu foi a carta do Sol. Mais uma vez, falei, não senti à toa de tirar uma quarta carta, né? É a carta que traz exatamente o sucesso. O Sol fala de ganho de consciência, de iluminação, ampliação, expansão da consciência e de sucesso também. É a cor do ouro, né? Aqui essa carta é banhada de luz solar que remete ao ouro, à prosperidade, à felicidade, às realizações, ao sucesso, às conquistas. Como eu disse, a última aqui que saiu foi a celebração e a última aqui, no futuro, saiu o Sol. O potencial é extremamente positivo. Mas, a mesma coisa que eu falei no primeiro grupo, mas existe todo um processo que precisa acontecer aqui e as duas partes precisam estar dispostas a fazer esse processo, a passar por esse processo, para que esse potencial se concretize, se materialize no plano concreto, né, no plano físico, e não fique só no campo sutil, né, no potencial positivo que está ali, mas eu não trago isso para perto. A outra carta que eu ainda não falei é a raposa, que também fala sobre a mentalidade, né? A raposa é um animal astuto. Ela fala de astúcia, de perspicácia, de você ter uma inteligência para fazer as coisas acontecerem e fluírem e se realizarem de acordo com aquilo que você planejou, aquilo que você deseja. Ela tem uma sabedoria, uma sagacidade que traz essa ideia de esperteza, mas não no lado negativo, né, de usar isso para prejudicar a outra pessoa, por exemplo. Aqui é usar a inteligência, usar de todo o potencial mental, né, de encontrar soluções, de visualizar possibilidades, usar tudo isso para entender, inclusive encontrar as brechas para entender, eu tenho que ir por aqui. É melhor que eu haja desse jeito, nesse momento, porque isso me traz o resultado. Essa sabedoria que a raposa tem. Então, essa é a energia da carta, né? Trazendo pra cá, quando ela sai aqui do lado do Sol, ela só reforça isso de usar essa sabedoria, usar essa perspicácia para encontrar o resultado, né? Agir de criar um plano, uma estratégia para conquistar aquilo que se quer. Iluminar a consciência, né? Quando ela fala de sabedoria, ela fala de consciência também. Iluminar essa consciência, usar o lado luminoso
desse potencial dessa raposa para atingir os objetivos. E eu acho que isso tem a ver com algo que eu falei lá no que eu falei sobre a perseverança aqui nesse grupo, né, de cartas, perseverança e ligação. Sobre você entender aquilo que você quer e a partir daí você descobrir a estratégia que te ajuda a conquistar nessa energia de perseverança, não de insistência. Vou finalizar aqui falando mesmo que eu falei para o primeiro grupo. Espero que essa leitura tenha feito sentido para você. A minha intenção era trazer uma leitura sobre relacionamentos, mas acabou indo aqui pro lado também indo pro lado mais do autoconhecimento, para que você olhe para si e trabalhe o que precisa ser trabalhado, para que você permita que o fluxo, né, nos relacionamentos aconteça na sua vida. Sempre vai depender das suas atitudes, né, da sua postura frente à vida. É isso que ajuda ou impede aqui muito mais, né, a fluidez aqui da conexão e da comunicação também. E é isso, vou finalizar essa leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!